Olá, eu sou Valdenor Ferreira, seu professor de Física, e nesta aula nós falaremos sobre trabalho. O que é trabalho? Para a física, trabalho sempre está relacionado a uma força e a um deslocamento. Uma força aplicada a um corpo realiza o trabalho quando produz um deslocamento do corpo. Assim, para calcular o trabalho realizado por uma força sobre um corpo, nós temos duas situações. A primeira situação é quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Assim, para calcular o trabalho T, basta multiplicar a força vezes o deslocamento. Essa força em newton e o deslocamento em metros. Segunda situação é quando a força e o deslocamento formam um ângulo θ entre si. Então, nós temos aí que trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. O trabalho está sempre relacionado com a transformação ou com a transferência de energia. Então, quando a força transfere energia para o corpo, dizemos que o trabalho é motor ou é positivo. Nós temos sempre um valor maior que zero, trabalho maior que zero. Nesse caso, o ângulo θ será sempre maior que 0 grau e menor que 90 graus. Numa segunda situação, quando a força retira a energia do corpo, nós dizemos que o trabalho é resistente ou trabalho negativo. Sempre nós teremos um valor negativo, menor que zero. Nesse caso, o ângulo θ será maior que 90 graus e menor que 180 graus. E existe um caso especial em que o trabalho é nulo, quer dizer que não realiza trabalho. Isso quer dizer o quê? É que ele será nulo quando a força for zero, quando o deslocamento for nulo, ou seja, deslocamento igual a zero, ou quando o ângulo θ for igual a 90 graus. Nesse caso específico, não transfere nem transforma energia. Abrindo o seu livro na página 176, nós temos aí, primeira questão. Ao chutar uma bola, a energia cinética da bola varia. Por quê? Porque há um trabalho realizado pela força que exercemos sobre a bola. Questão número 2. Quando um tijolo cai de uma construção, por que a energia potencial de interação gravitacional do sistema terra-tijolo se transforma em energia cinética? Porque a força-peso realiza um trabalho. Questão 3. Do ponto de vista da física, em que condições há realização de trabalho? Quando a força aplicada em um objeto produz um deslocamento capaz de transferir ou transformar energia. Questão 4. Em que condições há realização de trabalho, mesmo havendo em que condições não há realização de trabalho, mesmo havendo uma força aplicada em um objeto? Quando a força não transfere nem transforma energia mecânica, ou quando ela é aplicada perpendicularmente ao sentido do deslocamento, ou seja, quando o ângulo θ é de 90 graus. Questão 5. O conceito físico de trabalho, letra A, mede a quantidade de energia gerada por uma máquina qualquer, não tem relação com a transferência de energia ocorrida num dado fenômeno, está relacionado à transformação de energia que ocorre na operação de uma atividade, está relacionado à variação de um tipo de energia durante a operação da máquina? Então, a resposta correta é a letra C. Está relacionada com a transformação de energia que ocorre na operação de uma atividade. Ainda no seu livro, na página 178, a questão número 7 diz o seguinte: um automóvel de massa 1.000 kg passa por uma marca com velocidade de 10 metros por segundo. Qual o trabalho realizado pela força resultante que atua no automóvel, sabendo que sua velocidade
numa outra marca é de 20 metros por segundo. Observe aí que a velocidade variou de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo. Então, determinando o trabalho realizado pela força resultante, bem como o fato de que, pela teoria da energia cinética, afirma que o trabalho é igual à variação da energia cinética, nós temos o seguinte: trabalho, variação da energia cinética, e a variação da energia cinética é igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. Assim, nós podemos ver aí que o trabalho seria a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Substituindo os valores, a massa é 1.000 kg, então onde tem m a gente substitui por 1.000. E a velocidade final é 20 metros por segundo, então onde tem Vf a gente substitui 20 ao quadrado. E a velocidade inicial era de 10 metros por segundo, então onde tem Vi a gente substitui por 10, fica ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Então, 20 ao quadrado é 400, 10 ao quadrado é 100, então fica 1.000 vezes 400, que dá 400.000, e 1.000 vezes 100 dá 100.000. Então, 400.000 dividido por 2 dá 200.000, 100.000 dividido por 2 dá 50.000. Então, 200.000 menos 50.000, nós temos que o trabalho é igual a 150.000 joules, ou 1,5 vezes 10 elevado a 5 joules. Na questão número 8, pede para calcular o trabalho da força que fazemos para suspender 0,5 metro verticalmente uma mala de 3 kg com velocidade constante. Considere que a força aplicada tem mesmo módulo do peso da mala no percurso indicado e que G, que é a aceleração da gravidade, é de 10 newtons por quilograma. Então, o trabalho realizado pela força-peso é igual à variação da energia potencial gravitacional. Então, esse trabalho ele vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a variação da altura. Nós temos uma altura inicial menos uma altura final. Então, substituindo os valores, a massa é 3 kg, a aceleração da gravidade é 10 e a variação da altura é 0,5, no caso negativo, porque ele é suspenso verticalmente para cima. Então, nós temos aqui que o trabalho é de menos 15 joule. Porém, o trabalho da força que fazemos será positivo, ou seja, 15 joule, uma vez que aplicamos uma força no sentido oposto ao da força-peso. Na questão número 11, diz o seguinte: num tobogã de 30 metros de altura, uma jovem de 60 kg desliza até chegar ao solo. Considerando os atritos desprezíveis e a gravidade 10 Newton por quilograma, determine. Letra A. O valor da energia quando ela se encontra no topo do tobogã. Quando ela está no topo do tobogã, nós temos uma energia potencial gravitacional, que é de massa vezes gravidade vezes altura, substituindo os valores. A massa 60, a gravidade 10, a altura 30. Nós teremos 18.000 joules. Na letra B, qual o valor da energia quando ela se encontra no término do tobogã? Então, como o sistema conserva a energia mecânica, a energia ao término do tobogã é igual à energia lá em cima, que é de 18.000 joules. E na letra C, a transformação de energia ocorrida na descida. Ocorre uma transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Bem, essa foi a nossa aula sobre trabalho e até uma outra oportunidade. Aconselho vocês a anotarem no caderno de vocês as perguntas, as respostas e que possam aprender bem assistindo essa aula a quantidade de vezes que for possível. Até breve.